licença de contar. Aqui onde agora está esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. O dono mandou derrubar. Irreversíveis, isso é muito importante. Não é uma coisa que pode ter um impacto que a gente diz, ok, depois a gente recupera e fica como era antes. Na época do inverno, essa água aqui fica tudo vermelhinha, vermelhinha, vermelhinha mesmo. Parece um sangue. Em 2012, o Brasil exportou 350 milhões de toneladas de minérios. Mais da metade da exportação foi de bens primários, minérios sem qualquer beneficiamento. Serra Pelada, Pará, onde aconteceu nos anos 80 a maior mineração de ouro a céu aberto do mundo, chocando a todos com os formigueiros humanos cortando as montanhas, está prestes a ser reaberto. A empresa canadense que adquiriu os direitos da lavra de Serra Pelada estima que ainda exista 40 toneladas de ouro na mina. Os impactos socioambientais dessa mineração serão sem precedentes, pois para cada grama de ouro extraída é necessário remover 4,5 toneladas de outros materiais. Mas a ambição do governo brasileiro é tamanha que autorizou essa exploração, assim como a implantação da Belo-San na região do Xingu. Estima-se que após uma década de exploração de ouro, a empresa terá deixado uma montanha de resíduos altamente tóxicos, como o cianeto, equivalente a 2 morros do Pão de Açúcar no Xingu. Meu Deus, olha aqui, olha só, olha aqui, ó, gente, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Esse militar acabou de fazer do cidadão. Gente, tem que tirar pra fora. Podia fazer isso comigo, que há muito tempo eu moro aqui na Serra Pelada. Um novo código de mineração está sendo proposto pelo governo brasileiro. O futuro de comunidades, povos indígenas, quilombolas, territórios e o meio ambiente está em jogo. As empresas de mineração são uma das que mais financiam campanhas eleitorais no Brasil depois das construtoras. Então são um número extraordinário, com mais de 20 milhões de reais doados para campanhas eleitorais. E por coincidência, digamos, o relator da proposta é um dos que mais recebeu dinheiro das mineradoras. Então, a primeira coisa é essa, as mineradoras têm muita influência no parlamento através de doações de campanha.
Nos últimos 10 anos, o Brasil viveu um processo de crescimento gigantesco da mineração. O negócio da mineração cresceu 550% nos últimos 10 anos. O ministro de Minas e Energia também tem vínculos importantes com essas empresas de mineração. Esses governos estão se valendo aonde? Nas matérias-primas, né, nos recursos naturais que transformam-se em commodity. Estão se valendo nesse coisa. E o minério se tornou uma grande commodity do governo. A região de Carajás é um dos lugares mais impactados pela mineração e onde a Vale S.A. explora a maior mina de ferro do planeta. São mais de 3 milhões de pessoas que sofrem não apenas com a exploração do minério e sua devastação socioambiental, mas também com sua logística que altera de forma dramática a vida de dezenas de comunidades, afetando seu modo de viver e estar nos territórios. Uma ferrovia de 892 quilômetros transporta diariamente por horas ininterruptas o ferro extraído da mina até o porto Ponto da Madeira, no Maranhão. A ferrovia Carajás foi inaugurada na época da ditadura e agora está sendo duplicada. Hoje são 5 horas por dia, 5 horas e uns minutos que o pessoal ouve por dia zoada de trem. Com o outro, dentro de 24 horas, né? Com o outro vão ser 11 horas e 25 minutos, nem das 24 horas ouvindo zoada de trem. A mineração, ela destrói o que é tradicional para construir uma outra lógica. E nessa construção dessa outra lógica, as populações ficam fora, né? Porque não cabe dentro desse contexto. O Plano Nacional de Mineração Brasil 2030 prevê investimentos da ordem de 350 bilhões de dólares nos próximos 17 anos. A proposta do governo é que consiga multiplicar por 3 ou até 4 vezes a extração mineral no país. Isso é Brasil? Quer dizer, isso é direito, isso é justiça, isso é participação, isso é social, isso é sociedade. Então existem diversos elementos que nós deveríamos realmente discutir com toda a liberdade, né? Não se trata de atacar, se trata de ver o que é o melhor para as pessoas, para os brasileiros, e não para determinados grupos. Naquele código, no artigo 54, falava sobre a proteção às fontes d'água, falava a proteção aos impactos de vizinhança, falava sobre a proteção à poluição do ar mesmo. E nesse código você não tem uma menção, sequer uma menção, nem aos impactos sobre as comunidades, nem aos impactos sobre a água e as fontes d'água ou o ar. Então, na verdade, esse código tem um silêncio absoluto sobre as questões socioambientais, sobre os impactos das comunidades. E essa é uma das brigas principais que o Comitê Nacional vem desenvolvendo, né? Tentar, na verdade, colocar os aspectos das comunidades, o direito das comunidades, os limites ao processo de exploração ali dentro. Não é uma coincidência que o projeto de lei em terras indígenas e o Código da Mineração estejam tramitando juntos nesse momento depois de tanto tempo. É porque os interesses da mineração querem invadir as terras indígenas, assim como querem invadir o conjunto do território nacional. Igual a gente aqui está abandonado, a gente não tem apoio de política nenhuma, entendeu? Não tem apoio do poder público. Praticamente o prefeito pegou e falou assim, toma CCN, aqui, ó, tá nas suas mãos, você faz o que você quiser. Enquanto isso, a gente está aqui, ó, a CCN está atropelando a gente, passando por cima, entendeu? De qualquer coisa, de sentimento, de nada, de direitos, entendeu? Para ela isso não existe, essa palavra não existe, respeito, direito. Então, a expansão dela, ela quer, como se diz, é o progresso, passa por cima, não estou nem aí por cima de quem que eu estou passando, entendeu? O prefeito não está querendo nem mandar professora para cá, médico, entendeu? O posto de saúde aqui vem médico de 15 em 15 dias, isso quando vem, enfermeiro uma vez por semana. A mineração consumiu em 2012 52 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, por 2 anos. A mineração usa muita água e usa muita energia, né? Então, a construção de várias barragens, por exemplo, Belo Monte, que é uma barragem a mais significativa e polêmica do Brasil hoje, a maior barragem do mundo em construção agora. 9%, a Vale é dona de 9% de Belo Monte, né? Então isso não é à toa, né?
você retira a água daqui, da Bacia do Doce, e leva para um outro estado. É quase como se a gente tivesse uma transposição de bacia. A gente está tirando um grande volume de água daqui de Minas e levando lá para o porto. O que eles vão fazer com essa água lá? Será que nesses dutos, nos outros dutos, a gente vai ter só minério mesmo, com a água, ou a gente vai ter água também, pura, indo para lá? A empresa chega e começa a tirar as cangas, que é a nossa cobertura das nossas serras, e que funciona como uma esponja que permite a recarga, então a chuva cai e vai descendo devagar pelas cangas. Para as empresas mineradoras de ferro, as cangas são estéril. Então ela faz aquelas pilhas imensas de estéril. Estéril é lixo, é coisa que ela não quer. Ela quer chegar aí no minério. Então ela já destrói aquele contexto para ter um aquífero, que é o que possibilita que a chuva não vá embora e vá descendo. Aí quando ela chega no minério, ela destrói o lugar onde fica a água acumulada, porque ela tem que bombear todo o que ela encontra de água pelo caminho. Então ela tira de repente todo um aquífero que está embaixo de uma serra, ela bombeia ou para uso próprio, a maioria, ou vai pôr para uma outra vertente, e o que acontece? A 5 km de distância, 10, 15, comunidades que sempre tiveram a sua nascente, que viviam daquilo, começam a ver secar e não entendem muitas vezes o motivo. Perda de água definitiva de aquíferos, é a poluição daquilo que está nos nossos vales e dos cursos d'água, é as questões de saúde por causa da poluição do ar, por causa de toda a detonação do solo, os problemas sociais nas cidades. Então é um acúmulo de muitos impactos graves causados por uma atividade econômica e principalmente que são irreversíveis. Isso é muito importante. Porque a água que eu tenho aqui é a água que fica na boca das minhas vacas, fica na boca das minhas galinhas, boca de tudo. É um bebedouro perto do curral que eu tenho a vida toda. Corria cristalina aí, minha esposa lavava roupa. Aonde que minha esposa lavava roupa, tá um monte assim de lama. E a água passando rasteira por cima. Vocês veem a cor dela, a cor do tempo que está aqui no fundo. Ó, isso aqui era poço, ó. Acabando com o rio. Aqui. Não, isso aqui não dura 2 anos mais, não. O questão lá na nascente dela lá, isso aqui não dura 2 anos mais, não. A água que é cristalina. Tomava banho, depois disso deu coceira, até ferida deu. Eu quero um recado pro dono da Anglo, pra ele olhar na nascente da ferrugem, lá do Passacete, que tá cheio de resto de ética, de sujeira, de porcariado. Olhar as duas nascentes que tem família sofrendo por baixo, várias propriedades e famílias que estão sofrendo por baixo. Não sou eu. É 1 milhão de vezes mais lucrativo ser um pequeno agricultor do que trabalhar dentro de uma mineradora. A mineração é o setor que mais mata, mutila e enlouquece trabalhadores. E uma das atividades mais insalubres e mal remuneradas. Que o trabalhador, em 6 horas de trabalho, que ele recebe, em 6 horas ele paga o salário que ele recebe ao mês. Isso em média, os trabalhadores da Vale. Imagine isso. No projeto S11D, pelos cálculos que nós fizemos aí, isso vai reduzir. Itabira é a cidade brasileira com o maior número de suicídios. Enquanto a média nacional de 2012 foi de 1 suicídio para cada 25 mil habitantes, Itabira teve 1 caso para cada 1.500 habitantes. Fica a pergunta: quem lucra com a mineração? O Brasil ocupa a 85ª colocação no mundo em índice de desenvolvimento humano. Exportar minério não fez do Brasil um país desenvolvido. Pelo contrário, o lucro da mineração só fez engordar os cofres de governos e grandes empresas, boa parte delas estrangeiras. Mas podemos mudar tudo isso, nos conscientizando da importância da luta pela proteção socioambiental, pelos direitos dos povos indígenas, quilombolas, dos atingidos pela mineração e comunidades dos entornos das minas. Os movimentos socioambientais juntos têm poder de pressionar governos e mudar o rumo dessa história. Fica aqui nossa provocação.
Informe-se, engaje-se. Juntos, podemos construir um novo mundo possível. Peguemos tudo as nossas coisas e fumo pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia na grama do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, din din donde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, din din donde nós passemos dias felizes de nossas vidas.